O tema do nosso programa de hoje é a história oculta da Atlântida. A quarta raça-mãe Atlante teve origem na era geológica secundária, conhecida como Mesozoica, ou seja, há 220 milhões de anos atrás. E o início da quarta raça-mãe Atlante ocorreu após o término da terceira raça-mãe Lemuriana, mas existe um período de interregno, um período de transição. E a terceira raça-mãe Lemuriana terminou 700 mil anos antes do período Eoceno, ou seja, há 53,7 milhões de anos atrás. Neste longo período de existência com os Lemurianos, de 220 milhões de anos atrás até 53,7 milhões de anos atrás, neste período longo com os Lemurianos, parte dos Atlantes tiveram uma forte influência emocional, uma forte influência astral e também misturaram-se com os Lemurianos, que viviam em continentes separados dos Atlantes. E estes Atlantes que viviam com os Lemurianos eram enormes, grandões, com mais de 2,80 metros, 2,90 metros de altura e altamente apegados à matéria, apegados aos prazeres da carne. E uma outra parte dos Atlantes viviam nos continentes tipicamente atlantes, junto com os deuses que se afastaram dos Lemurianos naquela época que nós chamamos de expulsão do paraíso. E estes Atlantes que viviam com os deuses viviam também em guerra com os Atlantes revoltosos e também com os Lemurianos evoluídos e vivendo diretamente com os deuses, principalmente quando em paralelo ocorreu o final da experiência lemuriana, eles tiveram um desenvolvimento harmonioso e atingiram o seu apogeu, atingiram o máximo do apogeu, o máximo da sua evolução no período Eoceno, ou seja, há 55 milhões de anos atrás. E é aqui que começam os acontecimentos mais significativos desta magnífica história da Atlântida, que nós passaremos a relatar a todos vocês, acontecimentos que se repercutiram de uma forma cíclica, repetindo-se constantemente em períodos da época Atlante, até um último período, até uma última experiência que ocorreu no ano de 9564 a.C., contada por Platão e que nós falamos no programa passado. Ou seja, 9564 anos antes de Cristo, ou há 11.560 anos atrás, a Atlântida então teve o seu último momento de existência na face da Terra. E hoje sobraram os mistérios no Oceano Atlântico, dentro do Oceano Atlântico, dentro do Oceano Pacífico e tudo isto que nós falamos no programa passado. Veja, querido e querido ouvinte, que Atlântida, nesta sua evolução, possuíam, naquele período nobre de sua existência, cidades maravilhosas, com ruas alinhadas. Eles possuíam formosos palácios, templos, uma arquitetura totalmente decorada com metais, e metais, muitos deles, diferenciados, diferentes do que o que a gente conhece hoje, aqueles que usamos hoje. O templo dedicado à maior divindade atlante, que era o templo de Poseidones, era revestido de prata por dentro, tinha arestas nos cantos das paredes de ouro e por cima ele era revestido de oricalco. E oricalco era um metal atlante que por si só refletia a luz, ele absorvia a luz e refletia. Olhando um templo atlante, a gente via por fora como que se ele estivesse pegando fogo, porque esse metal oricalco, muito ligado à construção dos UFOs, dos OVNIs, tem esta característica e representava todo um aspecto sagrado. Por dentro, o templo era de uma riqueza incrível, ladeado por pedras preciosas nas paredes, um piso totalmente feito de pedras raras, maravilhoso, e a abóboda central deste templo era feita de marfim. Veja a beleza que era. Mas não era o marfim de elefante como a gente conhece, eram marfins de grandes animais, muito maiores do que a ciência conhece relacionado aos mamutes. No Crítias de Platão existe toda uma descrição destas cidades, uma descrição desses templos e tudo mais. Os atlantes viviam em 7 regiões conhecidas como 7 cantões, e cada um deste cantão, ou cidade, ou região, possuía uma tríade que comandava, na razão de 7 vezes 3, 21, e uma figura central. Ou seja, o próprio governo oculto do mundo, o governo de Melquisedeque, estava na face da terra, representando
representado pela parte central, ele como unidade, representando a essência, manifestado numa trindade em três, que Deus é uno em essência, trino em manifestação. E este valor único, evolutivo, representando Deus na face da Terra, também cada um tinha 7 aspectos. Cada um de seus aspectos trinos se manifestava de forma setenária. Daí vem 7 mais 7 mais 7, 21, e com ele próprio 22. Ou seja, a gente tinha um jogo dos 22 arcanos maiores em pleno processo evolutivo e junto com os Atlantes. E essa tríade que comandava cada uma destas 7 cidades ou 7 cantões da Atlântida era chefiada por um rei divino, por um sacerdote que representava o poder espiritual e por um governador que representava o poder das têmporas, o poder mental, o poder temporal. E com 7 reis do Edom, e Edom, esta palavra vem de Éden, e Éden vem de paraíso, e tudo isso liga-se ocultamente a Erdeme, esta palavra que quer dizer terra santa, terra vermelha. Neste processo, a 8ª cidade, que era a essência de todas, era o governo oculto do mundo, era a própria Agartha na face da terra, ou a essência de Shambhala manifestada na face da terra. Nós tínhamos uma tríade superior que comandava todo o processo evolutivo. E esta 8ª cidade na face da terra era protegida por enormes muralhas, e isto é contado no arcano 16 do tarô, aquela alta muralha onde nós temos os 2 seres caídos. E o arcano 16 do tarô nada mais mostra do que a tragédia Atlante, que nós falaremos e contaremos para vocês com todos os detalhes. E os ensinamentos dos Atlantes eram diretos das hierarquias diretamente aos Atlantes, pois a própria expressão de Deus, os próprios deuses, representando o 2º trono evolutivo, estavam no meio dos homens. E os deuses falavam com os homens, os deuses se comunicavam diretamente com os homens. E nesse convívio, aqueles Atlantes que estavam no seu processo evolutivo e convivendo com os deuses, atingiram assim um altíssimo grau evolutivo. E através deste grau evolutivo, conseguiram tecnologias fantásticas, tecnologias diferenciadas da nossa época atual. E através de conhecimento das forças sutis da natureza, que nós sempre falamos dos Tattvas, que são Prithvi, Apas, Tejas e Vayu, forças ocultas da natureza que constroem tudo e que destroem tudo, os Atlantes conseguiram construir aqueles aparelhos voadores que nós chamamos de Vimanas. E os Vimanas correspondem atualmente ao que a gente conhece de UFOs, como de OVNIs, objeto voador não identificado, discos voadores, ou então de OSNI, que ninguém ouviu falar e ninguém comenta, mas cuja manifestação é mais intensa do que OVNIs. OSNI são objetos submarinos não identificados, debaixo das águas, e lembre, ouvinte, existe muito mais dimensão para nós não enxergarmos do que acontece debaixo de 3/4 da terra, que é mar, água, do que neste céu que todo mundo está de olho, com aviação e tudo mais. São mistérios que a gente precisa se conectar, precisa se ligar. E o mundo atual tem muito contato com UFOs, com estes fenômenos que faziam parte já do processo evolutivo Atlante. E os Vimanas eram aparelhos que voavam, subiam, desciam, ficavam na vertical, saíam rapidamente de uma posição para outra, mudando de norte para sul, de sul para leste, de cima para baixo, em qualquer direção, em qualquer sentido, rapidamente. E também paravam no ar e se movimentavam em todas as direções. E através de suas vibrações, tornavam-se também invisíveis e chegavam a transportar até mais de 100 passageiros. Olha só que beleza. Tudo isso que eu falei consta de relatos antigos, milenares, de mais de 5.000 anos atrás, conhecidos como Samarangana Sutradhara. E também um grande sábio hindu, conhecido como Bharadvai, através de conhecimentos secretos, ele deixou escritos falando do processo construtivo dos aparelhos chamados de Vimanas. É o Vimakrika Shostra. E o Vimakrika Shostra nada mais é, em tradução direta do sânscrito antigo, quer dizer tratado de aeronáutica. Querido e querido ouvinte, pense um pouquinho. 5.000 anos antes de Cristo não tinha nem biga que os romanos desenvolveram para a corrida e para as lutas, para as guerras. Como que poderiam ter estes relatos escritos há 5.000 anos atrás, como Vimakrika Shostra, deixados pelo sábio Bharadvai? E tudo isso, estes fenômenos, nós temos registros na própria Bíblia, como nas rodas de Ezequiel, que nada mais consta do que uma aparição ou um fenômeno UFO. Um livro muito difícil de ser lido pelos mistérios que encerra. E a própria doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, a nossa querida HPB, relata nas instâncias de Dzidzian
Titã, que são as instâncias da criação, o uso dos Vimanas nas guerras terríveis que ocorreram na Atlântida entre os de face amarela e os contrários à lei. Estes aparelhos eram movidos por uma força importante e que a mulher tem dentro de si, conhecida como vril. E esse vril está ligado também aos táttvas. E através deste material muito comum nos fenômenos ufológicos que têm ocorrido na França, a questão de uns 15, 20 anos atrás, surgiram muitos aparelhos voadores diferentes. E destes aparelhos caía um material gelatinoso que parecia um ectoplasma. E esse material se desvanecia depois no ar. Isto era decorrente desta própria energia vril. Esta energia vril, ela pertence também, está envolvida com o próprio processo da placenta da mulher, que são mistérios maiores que algum dia a gente vai ter liberdade de falar aqui, mas ainda no momento não dá para a gente falar. Estas forças cósmicas eram utilizadas pelos Atlantes. E a tecnologia americana, relatada pela própria HPB, que se assustou com isso, chegaram a fazer experiências nos Estados Unidos usando estas forças relacionadas ao Akasha, aos Prithvis e a todo este vril. Ainda bem que se perderam nessa pesquisa, porque senão a coisa ia complicar. Posteriormente, com a destruição desta fase evolutiva, que foi a da Atlântida, todas aquelas 7 cidades foram destruídas e as essências dos deuses, representando cada uma das 7 cidades, foi recolhida para uma região, espaço-tempo, aqui no nosso planeta, de onde então volta a face da Terra, através de mestres e avataras, para impulsionar todo o ciclo evolutivo. E a 8ª cidade, aquela cidade que comandava tudo, se interiorizou como Agartha. Esta é a realidade do grande mistério de Agartha. E vale lembrar que tudo isso que a gente fala, que a sociedade que a gente pertence, que a Sociedade Brasileira de Obiose, não é um centro de contatos ufológicos. Nós não saímos por aí andando de UFOs para cima e para baixo, sumindo por aí. Não, em absoluto. Mas o conhecimento dos OVNIs, o conhecimento dos UFOs, liga-se a conhecimentos milenares que são passados de boca a ouvido nas verdadeiras escolas de iniciação. São conhecimentos relacionados aos Vimanas, conhecimentos iniciáticos que contam toda esta tríade, este mistério dos deuses no meio da própria humanidade. E este governo Atlante, a 8ª cidade que comandava os 7 cantões, era comandado por uma tríade divina, conhecida como Muisca, como figura central, Muísis e Muká. Muisca se repercutiu muito tempo depois como Osíris. Muísis se repercutiu como Ísis. E Muká representou com aspecto sacerdotal dentro de toda a civilização egípcia. E toda esta tríade que comandava como 8ª cidade os 7 cantões e que comandava como essência do rei do mundo na face da terra, todas as experiências atlantes, nós tínhamos na mesma proporção de conhecimento na tradição hindu a conhecida cidade interditada de Roma Kapura. Roma Kapura, onde tinham as brigas de Ravana e o gigante de Sankara. Grandes fenômenos da mitologia hindu relacionado aos mistérios atlantes. E na Atlântida foi que ocorreu realmente a divisão da humanidade nas 4 raças que nós conhecemos atualmente. Ou seja, na raça do Sol, que é o colérico, ou a raça branca, e nós temos a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Essas 4 divisões de raças ocorreram na própria Atlântida. E os 4 impulsos temperamentais dentro de cada uma destas raças correspondem às influências do Sol para o colérico, a influência de Saturno para o sanguíneo, a influência da Lua para o fleumático ou linfático e a influência de Marte para o melancólico. Tudo isso relaciona-se a grandes mistérios atlantes também. Mas, dentro da evolução atlante, alguns atlantes se afastavam do erro e buscavam a essência evolutiva junto aos oráculos. Oráculo é a entidade espiritual que se manifestava dentro de cada uma das 7 cidades da Atlântida, ligada à 8ª cidade, a Roma Kapura, que nós falamos. Mas outros ligavam-se totalmente aos aspectos negativos de cada uma destas 7 influências. Ou seja, cada um dos 7 planetas, cada uma das 7 influências, tem fatores positivos e negativos. Nós temos para Saturno o bom e o mal, para Marte, para Júpiter, para Mercúrio, Vênus, Lua e Sol. Nós temos sempre os aspectos bons e os aspectos ruins. E parte dos atlantes, ligados à materialidade, com a sua mistura com os lemurianos e revoltosos do padrão de lei, procuravam desenvolver todo este aspecto negativo relacionado ao mal. E isto provocou uma influência muito forte, maléfica, em cima dos atlantes. E os atlantes desenvolveram tecnologias fantásticas. Eles tinham poderes mágicos e com estes poderes eles conseguiam criar seres que nós chamamos
chamamos de elementais e darem uma configuração física a estes seres. Como Paracelso conseguiu fazer homúnculos artificiais. Eram homens que ele fabricava, que duravam até um mês. Depois se desvaneciam, se desmanchavam, se desestruturavam. Paracelso mexeu com os grandes mistérios da Atlântida. E homúnculo quer dizer homem pequeno. É um homem de meio metro, é um homem de até 1 metro. Os atlantes mexiam com estes e eram os conhecidos animais faladores. Daí, na Bíblia, nós lermos episódios que falam que o homem conversava com os animais e que existiam os animais faladores. Isto nada mais é do que uma repetição do que aconteceu na Atlântida. Na mitologia, nós temos os sátiros, que era um ser que na parte de cima é meio homem, na parte de baixo é animal, e os faunos também. Os sátiros e os faunos da mitologia nada mais são do que representações mitológicas de animais faladores criados pelos atlantes por processos biológicos, por processos de magia e também para satisfazer aos seus prazeres sexuais. Os sátiros e os faunos são seres humanos pequenos, mas que têm pés e pernas de bode, pés e pernas de cabra. Isto relaciona-se ao mal, relaciona-se a todo esse processo, e na Atlântida eles existiam como serviçais, serviço para proteção, para matar as outras pessoas, serviço também para satisfazer instintos bestiais sexuais com estes seres e também para protegerem contra os seus inimigos. Estes animais faladores se alimentavam de sangue, o sangue era o elemento vital. Não tinham toda a fisiologia que nós temos como seres vivos, era uma fisiologia diferente. E se nós olharmos os fenômenos dos greys, que a gente vê hoje, relacionados aos UFOs, nada mais é do que uma evolução destes faunos e desses sátiros que já existiam vivendo como serviçais na Atlântida e que hoje usam aqueles seres que estão atrás dos fenômenos ufológicos, que são altos, parecidos conosco, mas que usam os greys como naquela época eram usados estes elementais, animais faladores, mas para um outro processo, não como era antigamente, porque houve uma evolução muito grande. Que está um grande mistério dos greys que você com certeza nunca ouviu falar. E nesses mistérios da Atlântida, nós tivemos muitas influências, nós tivemos coisas realmente maravilhosas que nós vamos trazer neste nosso programa. Nessa história, apenas nesse tempo que a gente pôde ter até agora, só deu para falar isso, mas eu vou falar muito mais, nós vamos abrir as portas da Atlântida e vamos continuar falando. Você vai ver que nós vamos falar da tauromaquia, e a tauromaquia era um rito iniciático ligado ao bem e ao belo que deu origem à tourada que nós temos hoje. Você vai ouvir que todo o processo de canibalismo vem por um processo de magia negra desenvolvido na Atlântida para processos de tirar glândulas de seres humanos e prolongar a sua vida. E isso deu origem ao canibalismo, deu origem à teofagia, ou seja, Deus fagia ser este processo de comer a carne humana em honra aos próprios deuses. E da teofagia nasceu o canibalismo, nasceram os sacrifícios humanos, e daí veio o dízimo da igreja, veio todo o processo dos sacrifícios animais. Isso hoje é aquele óbolo que nós damos no ofertório. Veja só como houve essa transmutação violenta. Mas já temos ouvinte na linha? Alô? Alô? Seu nome? É Semiramis. Semiramis? Oh, nome bonito, hein? Nome egípcio. Egípcio, olha só, estamos falando da Atlântida e olha quem liga, a Semiramis. É um prazer falar com o senhor. É que eu gostaria de perguntar, estou há tempo procurando, é que eu vou para a Ilha Taparica, Sim, de férias, e lá tem um templo de Eubiose. Me falaram que lá seria um resto da Atlântida, ou que teria sobrado do dilúvio. Queria saber se é certo. Ah, perfeito. Você ouve pela rádio? Ouço. Tá, um grande abraço. Obrigada, até logo. Nós temos 3 templos apenas no Brasil e não vamos construir mais. Esses 3 templos relacionados, cada um a um aspecto do pai, da mãe e do filho. E além destes 3 templos, nós temos 7 outros para cada um dos 7 aspectos, exatamente como a gente falou dos mistérios atlantes. Então nós repetimos na face da Terra tudo aquilo que já existiu na face da Terra quando os deuses estavam presentes no meio da humanidade. Nós temos no sul de Minas um templo central que fica na cidade de São Lourenço. E rodeando 7 cidades, nós temos mais 7 templos. Recentemente, em julho, eu estive inaugurando o templo de São Tomé das Letras, um templo com uma energia realmente fantástica. Nós estaremos lá participando desta cidade maravilhosa, vendo cachoeiras, grutas, cavernas, pontos esotéricos, e também estaremos dando palestras e a tradicional festa cigana. Visitaremos os pontos esotéricos, passaremos bons momentos juntos, recebendo toda a energia de São Tomé. Bom, nós temos
no sul de Minas, o Templo de São Lourenço. E esse Templo de São Lourenço está diretamente ligado àqueles mistérios maiores que eu falo nos mistérios revelados, que é o Templo de Cajá, relacionados à Arca da Aliança, ao Graal e aos grandes mistérios dos totens que acompanham o itinerário de Ió na marcha da evolução. Nós temos mais 7 templos relacionados a 7 cidades ao lado de São Tomé das Letras. Na Bahia, que corresponde ao aspecto mãe, nós temos também o Templo de Itaparica, e rodeando 7 cidades também, que nós temos 7 templos em construção naquela região. E no Roncador, ligado aos mistérios do quinto princípio, do quinto senhor, nós temos o Templo do Roncador com uma energia terrível de fantástica e mais 7 templos em construção para 7 cidades. No advento da nova era, no advento de Maitreya, nós teremos na face da Terra 3 templos com mais 7 cada um correlacionados, e teremos uma realização do próprio arcano maior, que é a somatória dos 22 arcanos, representado por aquilo que eu falei, os 7 reis de Edom na face da Terra. Tudo isso é necessário dentro de um trabalho oculto para que ocorra a manifestação da Agartha novamente na face da Terra, a manifestação de Maitreya, a manifestação do próprio Rei do Mundo com consciência integral. Então Itaparica liga-se a esses mistérios, e com relação à Atlântida, Itaparica era um território tipicamente atlântico. Nós temos um karma itaparicano relacionado a problemas que nós tivemos na Atlântida, que nós gradativamente, através de rituais diários que lá são processados, e principalmente em horários específicos, nós temos todo um resgate kármico daquela região. Itaparica liga-se aos grandes mistérios da Atlântida e liga-se ao próprio karma da Atlântida, que está sendo trabalhada de uma forma oculta pelos membros que pertencem à sociedade a qual eu pertenço. Esse é um trabalho oculto que a humanidade não sabe, e que agora, dentro deste programa, nós podemos falar um pouquinho mais e abrimos este jogo. Nós já tivemos situações críticas no Rio de Janeiro que foram contornadas, situações críticas no sul do país, que também, acontecimentos kármicos que iam acontecer, que também foram contornados. Tem outros previstos para acontecerem também, e que este trabalho oculto faz com que tudo isso seja postergado, transferido, seja atenuado e seja compensado por outros fatores. Todo esse trabalho de Itaparica liga-se aos mistérios atlânticos. E prometendo para você, eu vou fazer um programa específico sobre Itaparica e falar dos mistérios ligados ao Caramuru, ligados a Paraguaçu e ligados à semente manúsica. Ou seja, a semente da nova era foi gerada em Itaparica. E todos esses mistérios eu vou trazer num próximo programa que logo logo eu farei. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Nós também estamos distribuindo aqui no nosso programa uma técnica que é para despertar o chakra laríngeo. Se você quiser esta técnica, chakra laríngeo, arremeterei para você. E a ligação foi restabelecida. Alô? Alô, professor. Ô, Aníbal, tudo bem? Bom? O Aníbal é o nosso ouvinte dos mistérios revelados durante a semana, né, Aníbal? Também e também sábado, do ocultismo sem mistérios. Isso. E o seu mistério hoje? Professor, a última vez que eu estive lá em São Tomé das Letras, Sim. o que deu para sentir que aquela ladeira que atrai, que faz os carros subirem e tal, tem muito a ver com o fenômeno UFO e com aparelhos que eles usam para a defesa daquela região, o que eu percebi. Você quer falar da ladeira do amendoim? Se realmente. Mas você não vai fazer eu tirar o encanto daquela ladeira. Defesa, né? Vamos falar, lógico. Tá ok? Bom, e você vai de novo para São Tomé? Não, esse ano não. Eu estou esperando essa que parece que vão fazer agora no começo do ano para Goiás. Isso. Bem, existem várias viagens programadas, isso, mas essa do dia 19 vai ser fantástica. Se que puder, eu retorno. Tá bom? Ok. Um grande abraço a você. Outro, professor. Tá. Bom, aquele fenômeno que existe, ele fica perto de uma gruta chamada Gruta do Carimbado. E chama-se Gruta do Carimbado porque era uma gruta estreita. Até hoje o exército não conseguiu chegar ao final desta gruta. É uma gruta que não tem fim. E nós sabemos ocultamente que esta gruta tem uma ligação direta aos mistérios do Roncador. Ela liga-se a mistérios do Roncador e ela liga-se também diretamente a Machu Picchu, que é um dos 7 chakras da Terra, onde recentemente, a questão de um mês atrás, eu estive com um grupo de pessoas fantásticas, lembrando daquelas energias e de todas aquelas vivências experimentadas em Machu Picchu. Existe uma ligação direta de carimbado, e chama-se carimbado porque é uma gruta que é cheia de morcegos, e a pessoa que lá adentra sai carimbada com as fezes do morcego. Não tem que ter medo para entrar lá, mas tem que ter predisposição. E é uma gruta muito interessante, ligada aos mistérios maiores. Se a pessoa conseguir estar naquela gruta até um determinado, tem que se aprofundar bastante, tem que entrar muitas centenas de metros para baixo, logicamente nunca sozinha, porque é perigoso, obviamente com aquela luz de carbureto, ou então com bastante reserva de pilhas e lanternas para não ficar no escuro, e ela vai passar por experiências psíquicas maravilhosas.
através de um processo de encantamento, nós podemos vivenciar, ver formas, pensamentos dentro daquela gruta. E ela liga-se a mistérios terríveis, eu falo terríveis no aspecto de maravilhosos, de grandiosos, relacionados aos mistérios do roncador também. Na entrada desta gruta, que é a Gruta do Carimbado, existe essa ladeira, conhecida como Ladeira do Amendoim, onde a gente vê que um ônibus cheio de pessoas sobe, ele sobe em vez de descer. E a gente fala, mas por que acontece isso? A gente percebe energias telúricas, porque a gente andando lá sente essa energia sobre o corpo, como se fosse uma energia magnética atuando sobre nós. Mas também existe o efeito físico, porque por maior que seja a energia magnética, a energia telúrica lá presente, ela seria incapaz de fazer aquele ônibus subir naquela altura que você sentiu, Aníbal, e todos que já conhecem a Ladeira do Amendoim. Mas existe também uma ilusão de ótica, porque através do processo de ilusão de ótica, às vezes a gente pensa que é subida e é descida. E a própria configuração do terreno também, aliada a estas forças telúricas, porque existem os dois efeitos. Existe um efeito físico e um efeito hiperfísico, ou metafísico. E a pessoa não pode associar só todos aqueles acontecimentos ao efeito metafísico ou hiperfísico. Ela tem que associar aos dois. Existem os dois efeitos. Funciona assim, viu, Aníbal? Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha? Alô, seu nome? É Regina, professor. Tudo bem, Regina? Tudo bom. Você fala de onde? Poá. Poá. Isso. E a sua pergunta? Eu gostaria assim que no programa o senhor falasse mais sobre esses lugares sagrados e também eu queria saber sobre as pessoas que vivem nessa região ou próxima, se elas sentem essa energia. Ok. Tá bom? Um grande abraço a você. O senhor também, professor. Tchau. Um abraço. Tchau. Mas as pessoas que vivem próximas a estas regiões nem sempre estão em afinidade com a essência que delas emana. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, Itaparica. Itaparica é a maior farra. A gente vai em Itaparica, é pessoal na cachaça, nos barzinhos, é pessoal fumando, tem muita gente ligada a drogas. A gente vai em São Tomé das Letras, no centro da cidade, a gente vê uma conspurcação muito grande de costumes. Tem aqueles que vão ver UFOs, discos voadores, sentir presenças metafísicas e tentar contatos com outras realidades através de psicotrópicos, através de drogas, o que é um caminho totalmente errôneo. Então esses lugares atraem esse tipo de coisa, tanto Itaparica como São Tomé, que é um chakra móvel da Terra, como a gente fala. Isso existe, mas a gente não tem que olhar esse aspecto, porque isso até chega a afugeitar. A gente tem que entender isto como uma realidade, pelo livre-arbítrio dessas pessoas, eles têm direito de fazer aquilo, desde que eles não interfiram em questões legais, em questões com a justiça e que não mexam também com os que lá vivem. O direito que eles têm, a gente vai fazer o quê? Faz parte do processo evolutivo. Mas a gente vai não para essas regiões, vamos para outras regiões totalmente diferenciadas, onde a gente pode se sintonizar com o sagrado, com o divino e ter contato com esta parte mais espiritual e com estas energias. As pessoas que vivem próximas a esses locais, normalmente elas não participam destes próprios locais, porque elas acostumam com aquilo e encaram como natural. Mas, gradativamente, elas vão acordar e vão participar deste processo. Hoje, quando nós começamos um trabalho há 21 anos atrás, em São Tomé das Letras, onde nem estrada tinha, a gente sofria, nem água tinha, tinha que tomar água de rio, eu tinha que levar água de São Paulo, um sacrifício desgraçado, não tinha nem comida, nada naquela região, nem pousada existia. A gente ia para lá e todo mundo estranhava a nossa presença naquele local. Hoje não. Hoje, o próprio pessoal de São Tomé está se espiritualizando, não todos, mas grande parte daquele pessoal está participando desses processos, está ganhando muita consciência e participando do chakra onde ele mesmo vive. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação.